Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, destinada à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento do Senado Federal número 115 de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apresentação do plano de trabalho, que será feito pelo senador Lindbergh Farias, relator desta CPI. Peço ao senador que possa sentar-se à mesa para apresentar o plano de trabalho. Essa cadeira está com defeito. Quase derruba o senador aqui. Eu percebi e não sentei. Troquei logo a minha. Senadora Lídice, eu entreguei o plano de trabalho para todos os senadores que fazem parte dessa comissão parlamentar de inquérito. E, sabendo das circunstâncias do dia de hoje, nós estamos com a sabatina do candidato a ministro Fachin na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que eu posso fazer uma leitura bem resumida aqui do meu relatório. Sugeriria exatamente isso, senador relator, que Vossa Excelência pudesse... não precisa ler toda essa parte de introdução, contextualização, talvez pudesse só se dirigir diretamente, porque nós fomos, digamos assim, prejudicados por dois episódios. O primeiro foi realmente lamentável a morte do senador Luiz Henrique no último domingo, que ontem o Senado estava em luto e, portanto, não poderia ter atividades dessa natureza. E, como nós precisávamos aprovar o nosso plano de trabalho, modificamos a nossa reunião para hoje, nesse horário, quando está tendo a sabatina. Portanto, ficamos prejudicados dessa maneira. Não, e o plano de trabalho, na verdade, foi distribuído a todos os senhores e senhoras senadores e senadoras. De forma, presidente Lídice, que eu só vou aqui falar um pouco da nossa metodologia de trabalho. Tem algumas questões que a sociedade impõe-se a indagar. Quem comete o crime letal intencional, o homicídio doloso, ou ainda, em outras palavras, quem mata, onde o faz, quando pratica o crime, como o comete, por que o faz, quem é a vítima e quais as suas relações com o perpetrador do homicídio. Considerando-se o Estado, cabe registrar os temas organizados em dois eixos principais que eu não vou aqui me aprofundar: prevenção e responsabilização. Quanto ao roteiro de trabalho, presidente Lídice, nós poderíamos resumir dizendo o seguinte: vamos ter uma primeira fase de diagnóstico, vamos fazer audiências públicas de oitivas, tanto aqui quanto nos estados, audiências temáticas de discussão de vários temas correlatos: desarmamento, política sobre drogas, maioridade penal, reformas da polícia e outros. Estudos sobre experiências bem-sucedidas, visitas em loco, que eu já falei, e, ao final, a elaboração e apresentação do relatório. Parcerias e apoios institucionais. Falo que o tamanho do desafio posto a essa comissão parlamentar de inquérito, como já dito, supera qualquer preferência partidária ou alternância natural dos governos que enfrentam o problema. Trata-se de um desafio de todos os brasileiros. No âmbito do apoio institucional, solicitamos a disposição e empenho para diálogo das diversas esferas governamentais do Poder Executivo, as várias instâncias do Poder Judiciário e os de todos os níveis de Poder Legislativo, em especial dos órgãos Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República, meio especialmente do Secretário Nacional de Juventude, Advocacia Geral da União, IPEA, Conjuve, Conselho Nacional de Juventude,
Conselho Nacional de Políticas Públicas, secretarias estaduais de segurança pública, comandos das polícias militares, comandos das polícias civis, ouvidoria de polícias, Departamento de Polícia Federal, Ministério Público e Conselho Nacional do Ministério Público, defensorias públicas, tribunais de justiça e Conselho Nacional de Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativas. Também será necessário firmar parcerias com as mais diversas entidades, dentre os quais encontram-se Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Central Única das Favelas, Observatório de Favelas, Mães de Maio, Viva Rio, Anistia Internacional, Sou da Paz, Human Rights, SEDECA, Unicef, GELE10, Igarapé, CONEM, Coordenação de Entidades Negras, Campanha Reage, Justiça Global, Pastoral Carcerária, Pastoral de Juventude, ISER, Luta pela Paz, EDUCAP, CECIP, Comissão de Justiça e Paz, Movimentos de Hip Hop. No campo da pesquisa, é fundamental que essa comissão ouça pelo menos os seguintes professores: Luiz Eduardo Soares, Inácio Cano, Júlio Jacobo, Daniel Cerqueira, Fátima Oliveira, Michel Misse, Glaucio Ari Dilon Soares, Paulo Sérgio Pinheiro, Sérgio Adorno, Irene Rizini, Miriam Guindani, Miriam Bramovai, Pedro Pereira, Marcos Rolim, Ana Maria Flauzina, Silvia Ramos, Eliana Souza, Jailson Souza, João Trazano Cento, Alba Zaluar, Luiz Antônio Machado. O plano de trabalho proposto é apenas um ponto de partida para orientar o início de atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito, já que se pretende receber valorosas contribuições que poderão emendar, alterar e mesmo reorientar esse planejamento a partir da escuta de especialistas, pesquisadores e entidades militantes no tema. Entretanto, acreditamos que alguns questionamentos chaves devem orientar o trabalho desse inquérito, para os quais, se obtivermos algumas pistas sobre como respondê-las satisfatoriamente, a contribuição certamente já terá sido valiosa. Dessa forma, com vistas a organizar propostas para ações efetivas que alterem o dramático cenário brasileiro de mortes violentas sofridas pelos jovens, podemos orientar nossas atividades na busca de respostas para os seguintes desafios: o que tem tornado possível a violência letal dos jovens, inclusive a policial, na escala em que ocorre no Brasil. O acesso ilegal às armas está sendo rigorosamente investigado, prevenido, reprimido? Qual o sentido da discussão acerca da reforma do Estatuto do Desarmamento? Quais os fatores permitem que a taxa nacional de esclarecimento de homicídios dolosos seja tão baixa? De que modo o modelo policial, associado à atual legislação referente às drogas, tem concorrido para o aumento veloz da população carcerária? O atual cenário exige uma discussão aprofundada sobre as reformas da polícia. O Estatuto da Criança e Adolescente está sendo efetivo e rigorosamente implementado? Qual o sentido de incluir na agenda nacional a redução da maioridade penal? A lei de execuções penais tem sido cumprida no sistema penitenciário? O controle externo da atividade policial tem sido realizado? O Estado, em suas diversas instâncias, tem proporcionado condições que contribuam para reduzir a dinâmica da criminalidade letal na sociedade? O direito dos trabalhadores policiais estão sendo respeitados no interior de suas respectivas organizações? Senhora Presidente, eu apresento junto ao plano de trabalho, que, como mencionei desde o início, já divulgamos para todos os membros dessa CPI, 3 requerimentos, que seriam as nossas 3 primeiras audiências públicas. O primeiro requerimento dos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, com o artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, considerando a instalação da CPI de assassinato de jovens, requeiro a realização de audiência pública com vistas à apresentação de dados e indicadores sobre homicídios de jovens nos últimos anos, para subsidiar os trabalhos dessa comissão. Dessa forma, requeiro que a presidência convide para a participação os seguintes pesquisadores do tema: Júlio Jacobo, autor do Mapa da Violência dos Jovens no Brasil; Luiz Eduardo Soares, professor especialista em segurança pública; Inácio Cano, professor e fundador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; Sérgio Adorno, professor e coordenador do Núcleo de Estudo de Violência da Universidade de São Paulo; Michel Misse,
professor do Núcleo de Estudo de Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos aqui a justificativa. E os dois outros requerimentos são no sentido de chamarmos as principais entidades que discutem um tema. Nós vamos chamar outras depois, que não estão nessas duas primeiras audiências, mas seria, primeiro, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2, Anistia Internacional, 3, Central Única de Favelas, 4, Observatório de Favelas, 5º, Justiça Global. E no terceiro requerimento, também dentro do plano de escutar entidades, e nós estamos abertos aqui a colocar outras, presidente, Viva Rio, Sou da Paz, GELE10, que é a entidade de mulheres negras que faz um trabalho muito importante pelo país, CONEM, Conselho Nacional de Entidades Negras, e Campanha Reaja. Na verdade, essas 3 audiências aconteceriam nas próximas segundas-feiras, a partir de 19h30. Como falei aqui, já tínhamos acertado com o presidente do Senado, Renan Calheiros, a possibilidade, pela importância do tema, de ser acompanhado pela TV Senado, essas audiências públicas serem, nobre senador Roberto Rocha, televisionadas. Então, é dessa forma que eu apresento aqui minha breve exposição sobre o plano de trabalho, senador Roberto Rocha, porque nós estamos hoje num dia aqui, nós temos que nos transformar em vários, né? Sabatina na CCJ. Então, a gente está apresentando esse plano de trabalho com esses 3 primeiros requerimentos, presidente. Pois não. Relator, saúdo o senador Roberto Rocha. Bom, os requerimentos apresentados pelo relator, eles podem ser aprovados em bloco. Trata-se de um requerimento de número 1, o requerimento que é apresentado com o nome dos principais pesquisadores do tema no Brasil, que ele já leu, são 5. Um requerimento... Eu acho que era importante, só para deixar claro para o senador Roberto Rocha, desculpe, senador Lídio, só para... Júlio Jacobo, do Mapa da Violência de Jovens do Brasil, Luiz Eduardo Soares, professor Inácio Cano, Sérgio Adorno e professor Michel Miss. Desculpa, Júlio. Pois não. É que eu tinha a impressão, quando eu vi recebendo o plano de trabalho, pensei que eu tinha cópia dos requerimentos. Então, eu vou ler os outros requerimentos também. As entidades que participariam, a nossa ideia é 3 segundas-feiras seguidas, às 19h30. A primeira seria a participação dos 5 pesquisadores. Numa segunda, nós teríamos a votação de 5 entidades que se relacionam com o tema, né, da violência contra a juventude. Seriam a Viva Rio, Sou da Paz, GELE10, CONEM, Coordenação de Entidades Negras, e a Campanha Reaja. Eu queria só um esclarecimento. Essa Campanha Reaja é um movimento nacional, porque na Bahia nós temos o movimento Reaja, que inclusive é justamente isso. É este movimento, né? É movimento o nome. Movimento Reaja. Movimento Reaja, que é um movimento que está se organizando fazer alteração na periferia da cidade e que se pronunciou e vem tendo uma participação grande na denúncia e organização da resistência ao assassinato de 14 jovens num bairro popular de Salvador. Então, este seria o segundo requerimento. E o terceiro requerimento diz respeito a entidades que também participariam num terceiro momento, seria uma segunda-feira os especialistas, na outra segunda-feira estas entidades que acabei de ler, e na terceira segunda-feira o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Anistia Internacional, a Central Única de Favelas, o Observatório de Favelas e a Justiça Global. Esses seriam os 3 primeiros... as 3 primeiras audiências públicas que nós faríamos. A ideia era que nós pudéssemos fazer um conjunto de audiências públicas aqui, em Brasília, nesse primeiro momento, que seria responsável, digamos, pela formulação de um diagnóstico da situação.
E, a partir daí, nós aprovaríamos as audiências públicas de visitação nos estados. A senadora Fátima Bezerra já pediu para que o Rio Grande do Norte fosse um dos primeiros estados a serem visitados. Certamente, o senador Roberto Rocha vai propor o Maranhão, eu vou propor a Bahia e assim por diante. Eu quero, inclusive, pedir a palavra a Vossa Excelência e ao relator para cumprimentá-los, dizer que, de fato, a gente precisa se desdobrar aqui em vários ao mesmo tempo. Nós estamos aqui ao lado com uma sabatina, com um indicado para o Supremo. Eu não podia perder a oportunidade de estar aqui para dar meu apoiamento a essa agenda que se inicia da nossa comissão e, desde já, propor, na forma regimental, que a gente faça uma audiência em São Luís do Maranhão. Lá tem, claro, inúmeros casos. É o segundo estado do Brasil pior nessa situação, infelizmente. O Maranhão tem essa coisa de ostentar números muito negativos. E agora, tem um caso muito emblemático na sociedade maranhense de um jovem advogado de apenas 29 anos de idade. Na flor da idade, foi barbaramente, cruelmente assassinado. E eu gostaria muito que, a partir deste caso, a gente pudesse, de maneira exemplar, melhorar as instituições no Maranhão. Esse caso, óbvio, ele está sendo investigado pelas instituições do Estado, mas que estão muito aquém do desejável. Eu acredito que a presença desta comissão no Estado do Maranhão, em São Luís, vai dar luz, colocar luz neste episódio lamentável que até hoje faz muitas pessoas chorarem no Maranhão. Um garoto, né, de 29 anos de idade, advogado, militante social, político, e que morreu de forma cruel. Então, eu queria deixar aqui já, desde agora, presidente e relator, esse requerimento para que a gente faça, desde o início, essa audiência em São Luís do Maranhão. Pois não. Eu não disse o nome do advogado. O requerimento é verbal. Bruno Matos. Certo. Eu posso formalizar se assim for necessário. Exatamente. Okay. Vou pedir a Vossa Excelência que formalize, que nós, na próxima reunião, já aprovaríamos Perfeito. Imediatamente. Eu propor em votação para aprovação, em primeiro lugar, o nosso plano de trabalho. Os senadores e senadoras que concordarem, permaneçam como se encontram aprovado. Agora vou aprovar o requerimento extra-pauta. O requerimento extra-pauta para aprovação dos requerimentos aqui já lidos. Com base no artigo 121 do Regimento Interno, inclui extra-pauta os seguintes requerimentos, para que possamos apreciá-los. Primeiro, nós vamos apreciar a aprovação extra-pauta desses requerimentos, pondo em votação aqueles que concordarem com a inclusão dos requerimentos extra-pauta, permaneçam como se encontram. Em segundo, agora vamos aprovar em blocos 3 requerimentos. O primeiro, dos pesquisadores, o segundo, do Fórum Brasileiro, que inicia com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o terceiro, que inicia com o Viva Rio. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram, aprovados 3 requerimentos. Requerimento de número 1, de 2 e 3. E o requerimento feito, a solicitação feita oralmente pelo senador Roberto Rocha, eu vou propor que nós possamos formalizá-lo e aprovar na próxima reunião, tirar um momento da próxima reunião para aprovar já os requerimentos de visitação aos estados, que aí nós aprovaríamos o do senador Roberto Rocha, da senadora Fátima Bezerra e os outros que eventualmente já estiverem colocados. Nos termos do artigo 211 do Regimento Interno, eu coloco em votação a ata desta primeira reunião, solicitando a dispensa de sua leitura,
Os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Sendo assim, meus amigos, nós aprovamos o plano de trabalho e as 3 primeiras audiências públicas e já apontamos para as primeiras visitas. Se não houver nenhuma outra, digamos assim, questão considerada essencial, nós vamos caminhar para o encerramento dessa reunião, que foi convocada, vou passar a palavra ao nosso relator, porque essa reunião foi convocada extraordinariamente com o sentido de realizar apenas essa pauta em função de tudo aquilo que já foi explicado antes. O luto e a impossibilidade de realizar uma reunião e a necessidade de colocarmos o nosso trabalho adiante. Passar a palavra ao nosso relator. Não, vai ser 1 minuto só. Dizer o seguinte, senador Roberto Rocha, senadora Lides, eu acho que na próxima segunda, de fato, a gente começa a parte mais importante dos nossos trabalhos, que são as audiências públicas. Em especial, nessa segunda-feira, nós estamos trazendo aqui os maiores especialistas do país. Volto a citar Júlio Jacobo, Luiz Eduardo Soares, Inácio Cano, Sérgio Adorno e Michel Missa. Então, eu acho que a partir da próxima segunda-feira, de fato, a gente começa o nosso trabalho. Quero só registrar, novamente, marcar essa data. A gente está insistindo em convidar os senadores, porque é uma data, o nosso horário, que é sempre às segundas-feiras, 19h30. Eu sei que é um dia complicado, tem muitos senadores que estão nos estados, mas eu estou convencido que é muito melhor fazer isso numa segunda-feira que um dia de semana como hoje, cheio de comissão, votações no plenário. Então, eu insisto que eu acho que a gente está acertando em fazer essas audiências públicas nessa segunda-feira, que a gente vai ter mais tempo e vai ter calma para o debate político, entendeu? Então, segunda-feira, 19h30, a gente começa concretamente os nossos trabalhos da comissão. Muito obrigado. Sem dúvida. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui nessa reunião hoje, a nossa equipe, a nossa assessoria. Pretendo, senador, nosso querido senador Lindbergh, que é nosso relator, nós teremos também que aprovar requerimentos com outra característica, a partir do momento em que iniciarmos as visitas, inclusive, na comissão, na CPI do tráfico de pessoas, nós contamos com um acompanhamento, uma assessoria solicitada pela Comissão da Polícia Federal, que se tratava de crime federal, mas nós podemos também solicitar apoio de outras instituições do governo para integrarem a nossa assessoria. Creio que a gente pode discutir o plano de trabalho, verificar essas necessidades e aí apresentar os requerimentos nessa direção. Não tendo, portanto, nada mais a ser tratado na sessão de hoje, eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada.